Assim, pois, foram criados os céus e a terra, e todo o seu exército. Em 6 dias literais foram criados os céus e a terra. Foram dias de 24 horas mesmo, assim como diz na Bíblia: houve tarde e manhã. O relato de Gênesis nos mostra Deus em todo o seu poder, pois só Ele é capaz de criar tanta coisa em tão pouco tempo. Deus simplesmente pode criar qualquer coisa apenas pelo poder da palavra, assim como Ele pode criar o mundo em 6 dias. Deus é muito maravilhoso e poderoso para caber em nossas definições humanas. Ele simplesmente é. Por isso, mais à frente, Deus recebe o título de O Grande Eu Sou. Tem coisas que nosso intelecto limitado não consegue entender sobre Deus, pois está além de nossa compreensão. Como seres humanos, podemos ficar na dúvida: como alguém conseguiu fazer tudo isso em 6 dias? Pois para nós é impossível, mas para ele tudo é possível. Ele simplesmente pode. Por isso dizemos que ele é onipotente, porque ele pode todas as coisas. E em outras partes da Bíblia lemos Deus Todo-Poderoso. E, havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Aqui, você acha que Deus descansou porque estava cansado? Veja com seus próprios olhos. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Isaías 40:28. Deus estava nos dando exemplo, dirigindo nossos olhos para um dia mais importante do que os outros 6 primeiros que se passaram. Um dia para lembrarmos de nosso Criador e nos conectarmos com Ele. Deus cuida de mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, 24 horas por dia. Escuta cada oração que fazemos, bem como cada ação errada que praticamos. Deus não descansa. Ele não tira férias da gente ou tira férias de ser Deus. Ele nem mesmo dorme, porque enquanto boa parte dos habitantes da terra está dormindo, Deus está do outro lado cuidando das pessoas acordadas, bem como dando fôlego de vida aos que dormindo estão. É muita coisa para fazer. E você acha que Deus se cansa? Pais e mães podem se cansar de cuidar de apenas um filho, mas não podemos esquecer de que eles são humanos. E Deus é Deus, ele não se cansa. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Existe um dia especial na semana, diferente dos demais. O 7º dia é abençoado e santo, e nele temos 24 horas exclusivas para nos lembrar de nosso Criador. Esse dia é o sábado. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Nesse momento termina o relato geral da origem do mundo. A seguir, temos relatos detalhados de como foi feito nos 6 dias da criação. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. O ser humano foi criado no 6º dia, lembra? Aqui, a Bíblia fornece mais detalhes de como brotaram as plantas. Foi sem chuva e sem ação humana. Deus proveu neblina que saía do próprio solo. As plantas foram regadas de baixo para cima, situação totalmente diversa de como conhecemos hoje.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você sabia que as descobertas científicas comprovam que os elementos que formam o ser humano são os mesmos presentes na Terra? Nesse momento, são dados detalhes adicionais de como o ser humano foi criado. Deus criou o mundo, as plantas e os animais através de sua palavra, mas o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus. Dessa forma, percebemos o imenso amor de Deus pelo ser humano. Somos como obras de arte esculpidas pelo Criador. Deus não se importou de empoeirar suas mãos em prol da raça humana. Mesmo sendo Deus, ele se inclinou até o pó da terra e nos moldou, sujando suas mãos de barro, e isso foi para ele motivo de alegria. Faz sentido servir um Deus de amor assim. Outro elemento que aprendemos aqui é o fato de que só existe vida enquanto o fôlego de Deus habita em nós. Nós não temos uma alma que existe por si só, separada do corpo. Nós somos almas viventes, com o corpo e fôlego que Deus nos deu. Quando morremos, nosso fôlego volta para Deus e o corpo volta para o pó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus providenciou uma morada para o ser humano. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida realmente doava a vida a quem se alimentasse dela. Era um símbolo da vida eterna e está presente na Nova Jerusalém. Veja, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Quando a Bíblia diz que Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, isso significa que Deus se preocupou em deixar tudo lindo para o ser humano. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Aqui há alguns nomes de rios conhecidos e outros desconhecidos. O fato é que certamente esses rios não sejam os mesmos, porque após a criação houve o dilúvio e isso alterou drasticamente a superfície da terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nunca foi plano de Deus que o homem ficasse ocioso, sem nada para fazer. Ele deveria cultivar e guardar o jardim, e esse trabalho era agradável. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você acha que o ser humano foi criado para conhecer o mal? Não. O plano de Deus era que o ser humano conhecesse apenas o bem e que o mal nunca tivesse entrado no mundo. Até esse momento da narrativa, o ser humano não tinha conhecimento do que era o mal, ele só tinha o conhecimento das coisas boas. Mas Deus, em seu amor, concedeu o livre-arbítrio para toda a raça humana. Sem esse elemento,
Seríamos apenas robôs que obedecem sem entender. O ser humano tem o elemento da escolha. Podemos escolher e somos livres para isso. De certa forma, temos uma árvore do bem e do mal diante de nós a cada segundo de nossas vidas, e a escolha sempre depende de nós mesmos. E o fruto dessa árvore é o pecado. Temos a escolha de fazer o bem ou o mal, a escolha de decidir a favor do bem ou do mal, a escolha de sermos pessoas boas ou pessoas más. Aqui é como se Deus estivesse dizendo: até agora eu apresentei a vocês todas as coisas boas, puras e maravilhosas que existem, e eu quero muito protegê-los do conhecimento do mal e das coisas ruins. Por isso, fiquem longe dessa árvore. E sabem por que Deus estava preocupado e deu essa ordem para o homem? Porque Satanás já tinha se rebelado contra o governo de Deus, e toda vez que o inimigo não consegue nos ferir, ele tenta ferir as pessoas que amamos. E até hoje é assim. Satanás nos odeia porque somos os amados de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando a Bíblia diz auxiliadora idônea, isso significa que Deus planejou uma companheira de vida que fosse da mesma espécie humana. Isso significa que o homem tem sua correspondente e que não fomos feitos para viver sozinhos e isolados. Precisamos dos amigos e da família. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deus nos deu uma importância inigualável. Como Criador, ele tinha o direito de dar nome à sua obra, mas concedeu esse direito ao homem recém-criado, e ainda por cima não questionou nenhum nome dado aos animais. Ele deu essa autoridade ao homem, e assim foi. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus sempre quer nos dar coisas boas, mas o melhor momento para recebê-las sempre é quando percebemos nossa necessidade. Por exemplo, Deus já sabia que não era bom que o homem ficasse só, mas a partir do momento em que o próprio homem sentiu a necessidade, foi possível a ele reconhecer quão maravilhoso era ter uma auxiliadora. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Há uma explicação muito interessante para nos fazer refletir por que Deus utilizou a costela e não outra parte do corpo para fazer a mulher, e passo a relatar essa explicação agora. Deus não fez a mulher dos pés do homem para ser pisada, nem da cabeça para ser superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e do lado do coração para ser amada. A autoria é desconhecida, mas o ensinamento é muitíssimo interessante e ilustra bem o fato de que a mulher foi feita para ser parceira, companheira e igual em importância. Deus trouxe a mulher até o homem como um presente, e este a recebeu como tal. Afinal, o reconhecimento da necessidade de ter um par, assim como os animais da natureza também tinham,
brotou um sentimento sincero de gratidão em seu coração. Por isso, o homem exclamou feliz: Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Havia gratidão e felicidade. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O laço dos casais é maior do que os laços com outras pessoas da família. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A malícia ainda não existia. Antes do pecado, o ser humano era puro em seus pensamentos e desejos. O mal ainda não era conhecido, apenas o bem e as coisas boas eram conhecidas.